Paz seja com todos. Antes de você se assentar, erga mais uma vez a sua mão direita e fala pelo menos umas 3, 4 vezes glória a Deus, aleluia. Vai lá, vai, a glória a Deus, aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, aleluia. Vai lá, glorifique, glorifique depois de um momento maravilhoso desse de ceia, glorifique. Vai lá, exalte a esse Rei que está aqui, esse Senhor que está aqui. Glória a Deus, aleluia, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida, obrigado querida, do pastor Diego, da igreja, pelo carinho que vocês têm pela minha pessoa. E para mim é mais uma vez uma honra estar aqui com vocês. Tivemos ceia também de manhã lá na nossa igreja em Itapetininga. Deixamos lá o pastor Rafael, meu genro, e o pastor Diego também, que é meu genro. Falei, se vire nos 30, né, que eu vou para São Paulo. Que Deus tem uma obra lá na minha vida, lá em São Paulo, e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia, irmãos, o livro de Zaqueu. Olha, livro de Zaqueu, hein? Eu até inventei um livro aqui agora. Livro de Lucas, capítulo 19. Nós vamos falar de Zaqueu. Um dia eu pedi para o pessoal abrir livro de Genésio. O irmão estava procurando lá, né? Livro de Genésio. Falei, onde está escrito Genésio, né? Mas é Gênesis, né? Olha, coloquei mais um livro na Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 19. Depois nós vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, o qual procurava ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Então correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, porque passaria por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desça depressa, pois devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. E todos que viram isso começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedara como homem pecador. Você está com a Bíblia aberta aí? No 3, eu gostaria que vocês lessem novamente o versículo 7. Vamos lá, 1, 2, 3. Então aí todos o que? Começaram a murmurar. 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei em alguma coisa, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora volta os capítulos aí, capítulo 5 de Lucas, que faz parte da mensagem. Capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 17. Quem está aqui e está vivo, dá um glória a Deus aí. É vivo porque morto não glorifica, é só vivo, né, irmãos? Certo dia aconteceu, no versículo 17, certo dia aconteceu que ele estava ensinando, estava sentado ali, fariseu e mestre da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentavam introduzi-lo para colocar diante de Jesus. Não entrando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e desceram na maca por uma abertura até o meio diante de Jesus. Vendo a fé que tinha Jesus, disse ao paralítico: homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus relacionavam, dizendo: quem é este que blasfema? Não é só Deus quem pode perdoar pecados? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhe disse: que pensais em vosso coração? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma a tua maca e vai para casa.
E ele se levantou imediatamente diante deles, tomou a maca em que estivera deitado e voltou para casa glorificando a Deus. Preste atenção no versículo 26. Todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus e cheios de temor, dizendo: hoje vimos maravilha. No 3, vocês repitam, por favor, o versículo número 26. 1, 2, 3. Amém, queridos? Nesses dois textos, ambos entram, né, neste pensamento, nessa mensagem que Deus tem para você nessa noite. A maioria aqui, eu acredito que conhece as duas histórias. Esse paralítico, onde teve a ajuda de 4 amigos, ficaram sabendo que Jesus estava numa casa pregando o evangelho, resolveram levá-lo para que ele pudesse ser curado. Chegando lá, como o texto diz, era muita gente, não tinha como se aproximar de Jesus, resolveram fazer um buraco no telhado e levaram aquele paralítico até o Senhor Jesus para curá-lo. Então a gente vê aqui rapidamente algumas coisas sobre esse paralítico. Por quê? Porque quem era paralítico naquela época vivia a pior situação. Era uma das piores situações da época, era ser o que? Paralítico. Por quê? Porque quem era paralítico, diante daquilo que eu estudei, ele era uma pessoa rejeitada pela sociedade, ele era rejeitado, pense nisso que eu vou te falar, até pelos seus próprios pais. Ele não tinha lugar na sociedade, além de viver este problema de não poder andar, de ser paralítico, ele enfrentava este problema. Ele estava, sabe, na parte de baixo de uma pirâmide. Se eu pegasse uma pirâmide aqui para ver em que grau de conhecimento ou de vida ou alguma coisa parecida, você olha para esse paralítico e fala: meu, esse cara está lá embaixo da pirâmide, esse camarada está na pior, olha a situação dele, desprezado, mais uma vez eu digo, pela sociedade, desprezado, né, pela própria família, era humilhado. Mas a Bíblia fala que ele chega até Jesus, né? E lá todo mundo está esperando Jesus olhar para ele e dizer assim: ó, você é paralítico, você crê? Então anda, vai, levanta aí, anda. Mas o Senhor não fez isso. O Senhor, a Bíblia fala, né, para ele: olha, os seus pecados estão o quê? Perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Primeiramente, o Senhor começa a tratar o que? Na alma, no coração, naquilo que é divino, naquilo que nos leva, oh glória a Deus, a ter um lugar muito mais alto no mundo espiritual. E nós estamos vivendo isso aqui agora. Quem crê, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Algo bom está acontecendo aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque nós estamos reunidos na presença do Senhor. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está falando, o Senhor está trazendo algo sobrenatural. Quem crê, dá um glória a Deus. Então, apesar de todos esperarem ele ser curado, a primeira coisa eu insisto em dizer: ele perdoa os seus pecados. Insisto em dizer também: este homem estava na pirâmide, na parte o quê? De baixo. Mas vamos ao texto de Zaqueu, que é outra coisa, né? Você olhando para Zaqueu, você vai entender que Zaqueu está onde? Na parte de cima da pirâmide, né? Um camarada, segundo a Bíblia fala, com certeza, ela nos traz, deixa isso bem claro para mim e para você, quando você estuda isso. Era um cara que tinha grana, ele era rico. Zaqueu tinha tudo, irmãos. Se você procurar a história de Zaqueu, por ele ser um cobrador de impostos, ele tinha tudo isso. É um cara que estava por cima, né? Talvez se Zaqueu entrasse numa igreja como hoje, as pessoas talvez dizem assim: ó, o cara aí do carrão está aí, ó, está chegando. Olha o carro aí de Zaqueu, né? Olha aí o carro dele. Olha só o carro que ele veio. Talvez poderia comentar: você conhece a casa de Zaqueu? Zaqueu mora numa mansão, né? E talvez algumas pessoas naquela época talvez poderiam dizer assim: poxa, se eu pudesse ter uma vida materialmente falando, eu queria ter a vida que Zaqueu tem, porque era o cara da sociedade, era o cara que estava na pirâmide de cima, era o cara que tinha dinheiro, né? E a Bíblia fala
que Zaqueu sobe na figueira. Nós acabamos de ler o texto, uma figueira brava. E segundo aquilo que eu estudei, uma figueira ela tem aproximadamente 10 metros de altura. 10 metros de altura. Acredito que Zaqueu, ele não subiu, irmãos, os 10 metros. Ele não subiu. Quando eu olho para o texto, eu vejo e aprendendo mais uma vez, estudando sobre esse texto, com certeza ele não subiu os 10 metros, porque se ele subisse mais alto, eu acredito que atrapalharia a visão e o diálogo que Jesus teve com Zaqueu, porque a Bíblia fala que ele subiu na figueira, e no meio da multidão, o Senhor vai lá, olha para Zaqueu, ele viu Zaqueu e conversou com Zaqueu. Eu acredito que Zaqueu, ele tomou uma decisão certa. Eu quero ver Jesus, mas ele precisava subir a uma certa altura para ver o Senhor Jesus, né? Ele não subiu nem muito nem pouco. Repitam comigo, por favor. Ele não subiu nem muito nem pouco. Vamos lá. Irmão, você pode subir na vida. Amém? Quem quer subir na vida aqui? Né? Você pode crescer na vida, prosperar na vida, mas não deixe a sua subida atrapalhar você de ver Jesus. Você pode subir e deve subir na vida, mas a sua subida não pode atrapalhar, eu insisto em dizer, de ver Jesus. Cuidado, cuidado com isso. Tem gente que sobe tanto na vida, né? Tem gente que sobe tanto na vida que para ir no culto tem uma dificuldade muito grande porque subiu na vida. Subiu demais. Quanta gente eu conheço, meu Deus do céu. Subiu demais. Não tem tempo agora para Deus. Não enxerga mais a Deus. Ele deveria de ter subido. Insisto em dizer, se colocado numa posição, eu estou subindo, mas eu não posso perder a minha visão de Jesus. Eu não posso perder o meu olhar de Jesus. Mas tem gente que subiu tanto, né? Subiu tanto, que agora não consegue enxergar Jesus. Quanta gente que sonhou em ter uma casa na praia, orou, glorificou a Deus, jejuou. Deus deu até uma casa na praia, mas agora não tem mais tempo para vir para a igreja. Quantos recebem carros, quantos recebem fortunas, quantos recebem tantos bens materiais, tantas coisas que, se tratando de coisas materiais, eu poderia dizer são coisas maravilhosas, mas agora não consegue ver mais Jesus. E eu vim aqui, meu irmão, minha irmã, trazer uma proposta para você nesse último dia dos 6 dias de plantio. É uma proposta para você. Erga sua mão mais uma vez e diga: essa proposta é para mim. Sabe qual é essa proposta? Olha, você pode estudar e deve estudar. Você pode ser empresário, e se você pode ser um empresário, seja um empresário, desde que a tua visão, a sua comunhão não seja atrapalhada pela sua subida. Nós podemos estudar e devemos. Nós devemos nos profissionalizar. Nós podemos almejar algo muito maior neste mundo, mas nada pode atrapalhar a nossa visão, nada pode tirar a nossa visão do Senhor Jesus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Não tem problema você estudar, não tem problema você crescer na vida, desde que você, ou desde que a sua visão, irmão, não atrapalhe. Quantas pessoas nesses anos todos, pastor Diego, você como pastor no ministério, eu completei 35 anos de pastor. Quantas pessoas eu vi, sabe, saindo da presença de Deus, abandonando o seu ministério, abandonando o seu chamado. E são pessoas que nós oramos, são pessoas que nós jejuamos, são pessoas que nós clamamos, mas infelizmente subiu demais. Agora eu estou muito longe, não dá agora mais para eu ver Jesus. Tem gente que vai subindo, sabe, e também vai sumindo. Ela vai subindo, mas também vai sumindo. Ela sumiu da presença do Senhor. Sabe por que tem gente que não consegue levar Jesus em tua casa, irmãos? Porque subiu demais. A palavra de Deus diz que Zaqueu levou Jesus até a casa dele. Por isso que eu creio que dentro dessa revelação, Zaqueu ele subiu na altura certa. A Bíblia fala que ele almejava ver Jesus.
A multidão era grande, atrapalhava ele de ver Jesus. E ele subiu na altura certa. É aqui que eu vou ver Jesus. É aqui que eu vou ver Jesus. É aqui que eu vou conseguir enxergar aquele a quem eu busco uma resposta. E quando a gente sobe demais, irmãos, também não dá para descer depressa. A palavra do Senhor disse para Zaqueu: desça depressa. E ele conseguiu descer depressa, pode ter certeza, porque ele estava na altura certa. Ele estava na visão de Deus. Mas tem gente que sobe demais. E quando o Senhor fala desça depressa, não dá, pastor, para descer depressa. Não dá mais. Não consegue descer. E a Bíblia fala que o Senhor chamou ele pelo nome. Pelo nome. Pode ter certeza, as pessoas não chamavam Zaqueu pelo nome. As pessoas falavam: aí vai o cobrador de imposto, aí vai o ladrão, aí vai o miserável. Por quê? Porque um cobrador de imposto não era bem visto, porque acreditavam que ele roubava nos impostos, e as pessoas não chamavam ele de Zaqueu, pode ter certeza. Quando a gente vê um ladrão, um assassino, obviamente pode ver, é automático. Aí, ó o ladrão, ó o assassino, ó o viciado, ó o traficante, ó o enrolador, ó o mentiroso. Nós poderíamos alcançar aqui, falar de vários adjetivos, mas é assim que as pessoas às vezes tratam a outras. E eu tenho certeza, dentro daquilo, mais uma vez que eu digo que eu estudei, as pessoas não chamavam de Zaqueu. Eu acredito que ninguém chamava ele mesmo. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que significa Zaqueu? Puro, reto, justo. Este nome tem esse significado de pessoa justa, pessoa reta, pessoa pura. Como que alguém ia chamar Zaqueu pelo nome? Eu acredito que ninguém chamava, mas o Senhor olhou Zaqueu naquela figueira. Aleluia. Eu vou falar de novo. Zaqueu, Jesus olhou Zaqueu naquela figueira. E a Bíblia fala que ele olhou e chamou Zaqueu pelo nome. O Senhor está aqui nessa noite. Ele está te chamando pelo seu nome. Ele conhece o seu nome. Ele conhece a sua vida. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece e sabe quem é você. Aleluia. Porque quando Jesus chama Zaqueu, ele está dizendo: eu não te vejo como o homem te vê, Zaqueu. O olhar do Senhor Jesus sempre é diferente, irmãos. A visão do Senhor sobre as nossas vidas é diferente. O homem via Zaqueu dessa forma, e ele até poderia viver dessa forma, mas o Senhor veio escrever uma nova história para a humanidade. O Senhor veio escrever uma nova história na vida de Zaqueu. O Senhor está escrevendo uma nova história na sua vida. Ele está escrevendo uma nova história na minha vida. E Ele está aqui. Vamos aplaudir Ele mais uma vez. Ele é digno. Aleluia. Sabe que eu vejo o Senhor dizendo para Zaqueu e para você: eu não quero saber o que o diabo fez na tua vida. Eu não quero saber o que aconteceu lá no passado. Eu estou aqui te chamando pelo teu nome. Sabe que o Senhor está dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo está se fazendo novo. Olha o que está acontecendo aqui nessa noite. Olha o que aconteceu todos esses 6 dias aqui. Eu vi o pastor Paulo dizendo, o pastor Diego falando que coisas maravilhosas aconteceram. Aconteceu mesmo aqui. Erga a mão e fala: glória a Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor te chama pelo nome. Às vezes o pastor nem sabe o nome, a gente até esquece, né? Às vezes a gente para no meio da rua: ô irmão, paz, dá um abraço àquele irmão, e aí a gente pergunta, né? Sempre te cai nessa: que igreja que você é? Ô pastor, eu sou da tua igreja. Já aconteceu isso comigo, não lá em Itapetininga, mas quando eu pastoreava aqui na Zona Norte de São Paulo, como a igreja tinha muitos membros, tinha pessoas que eu nem sabia que eram da nossa igreja.
Sabe o que significa? Que às vezes o pastor não sabe o teu nome, às vezes o irmão que está do seu lado não sabe o seu nome, às vezes ele não sabe o que você está passando, mas o Senhor sabe o que você está passando, o Senhor sabe o que você necessita, o Senhor sabe o que está acontecendo lá na tua casa agora, o Senhor está no controle de tudo. E a Bíblia fala que Jesus parou debaixo de uma figueira. E o Senhor hoje, Ele fala ao meu coração, irmão, escute aqui, irmã. Ele parou hoje, acredite nessa palavra. Ele parou hoje debaixo da tua figueira. O Senhor parou. Pastor, ontem a minha alma foi ferida. Problema particular, não é familiar, particular, não é problema com a igreja. A minha alma chorou. Eu fiquei muito angustiado. Eu fiquei muito triste. Às vezes o desespero bate, a angústia bate, mas a igreja ela tem o Consolador. A igreja tem o Espírito Santo. E eu vejo o Senhor parado debaixo da minha figueira. E o Senhor me trouxe aqui lá de Itapetininga hoje para dizer para você: eu parei debaixo da tua figueira. Irmãos, momentos não definem pessoas. O momento que José estava lá no cárcere, lá preso, não estava definindo o que era José. Aquele momento que ele estava passando, o próprio momento de Jesus, o que foi falado hoje na ceia, dele estar ali na cruz do Calvário, não define quem você é. O momento é apenas um momento. O que interessa é o que vai acontecer daqui para frente na tua vida. O que acontece é aquilo que está no controle da tua vida. E não é qualquer pessoa que está no controle da sua vida, da minha vida. Quem está no controle da nossa vida é o Rei dos Reis, é o Senhor do Senhor. Ele está no controle da nossa vida. Este momento que você está vivendo não define quem você é. O que importa é que o seu nome, o Senhor te chama hoje. Ele está no controle. A única coisa que você precisa é ficar esperto para não subir muito, irmãos. Ele está debaixo da tua figueira, mas fique esperto. Fique esperto, não suba muito. Jesus fala: Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu. Se ele tivesse subido muito, talvez ele não teria escutado. Por quê? Porque ele subiu demais. Muitas vezes o Senhor nos chama pelo nome, e a gente às vezes sai de dentro da igreja ou de qualquer outro lugar dizendo: o Senhor não falou comigo. Não é que Ele não falou com você, Ele chamou você pelo nome, mas é que você subiu demais na figueira. Você subiu demais. E quando nós subimos, não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Atenção, igreja, atenção. Uma coisa aqui, sabe, dentro desse texto, eu vejo que ele não faz por muito tempo. Ele não faz por muito tempo. É olhar de baixo para cima. Preste atenção. É uma coisa que não acontece sempre. Não é qualquer hora. A Bíblia deixa bem claro que ele olhou de baixo para cima. Ele olhou para Zaqueu. É o que diz o texto. Ele pode olhar para cima, mas é por pouco tempo. Vira para o teu irmão e fala para ele: é por pouco tempo. Fala para ele. Por quê, irmãos? Porque ninguém vê Deus de cima para baixo. Todo mundo vê Deus de baixo. Olhe para Deus agora, vai. O que a gente faz assim? Não, a maioria aqui fez o gesto. A gente olha para cima. Capítulo 6 de Isaías diz que ele permite que os serafins voassem em cima dele. Está lá no capítulo 6. Para voar acima de mim, ele diz, tem que cobrir o seu rosto, porque ninguém vê Deus de cima para baixo. Todo adorador vê de baixo. Todo adorador vê daqui, ó, dessa superfície, dessa camada. Aproveita aí, amada igreja.
Aproveita, filhos de Deus. Jesus parou debaixo da sua figueira hoje. Ele está olhando de baixo para cima, porque Ele parou. Você precisa acreditar nisso. Você precisa entender. Isso é louco, irmãos. Que coisa louca. Mas o Senhor está olhando para você. Aproveite nesta noite isso. Aleluia. Jesus parou debaixo da figueira e Ele está olhando para cima. Jesus disse: desça depressa, hoje eu quero pousar na sua casa. Naquela época, irmãos, após uma festa, um chefe de estado ou um monarca, né? Ele escolhia alguém e dizia para aquela pessoa depois da festa: olha, hoje eu escolhi a tua casa para dormir. Era um costume da época. E quando alguém era escolhido, as pessoas diziam: nossa, que honra, um chefe de estado chamar você num canto e dizer: olha, hoje eu vou dormir na tua casa. Ali, irmãos, não era um chefe de estado, mas é o príncipe, é o rei dos reis, é o filho do Deus vivo, todo poderoso. E fala para Zaqueu, ó, olhando para cima: desça, Zaqueu, desça depressa. Sabe por que descer depressa? Porque o Senhor tem pressa em abençoar a tua vida. O Senhor tem pressa de mudar a história da sua vida. O Senhor tem pressa em restaurar a sua família. O Senhor tem pressa de mudar a sua vida. Eu insisto em dizer, de mudar a sua vida. Desça, Zaqueu, desça, Zaqueu. O homem te vê como impostor, como ladrão, mas eu vim para os doentes. Eu vim para salvar a humanidade. Por isso que está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Senhor Jesus aqui? Você levantou a mão? Se você crê, levanta mais alto. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você tem direito da vida eterna. Você tem direito de morar no céu. E a Bíblia diz, né? Aleluia, aleluia. Eu vou pousar na tua casa. Era uma honra, irmãos. Nesse encontro a Bíblia não fala, nos dias de hoje, se Zaqueu pediu uma pizza de mussarela, se deu um café, um chá numa xícara bonita. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que Zaqueu desceu depressa. Desça depressa, irmão. Jesus está debaixo da sua figueira hoje. Hoje eu vou na tua casa. Olha o que o Senhor está falando. Hoje eu vou na tua casa. Quais são os princípios de dores? Onde é a maior angústia, onde a gente passa? É em casa, é na família. Quando a família não está bem, tudo está errado, porque a igreja começa onde? É dentro de casa, é na família. E o Senhor pousou, Ele parou debaixo da tua figueira e está dizendo: desça depressa, porque convém que eu vou para a sua casa. Quem está aqui, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. O que fala? Que Zaqueu, a Bíblia fala que Zaqueu, pastor Diego, ele virou crente de verdade. Ele virou crente de verdade. A Bíblia fala que ele virou crente de verdade. Quem está entendendo diz amém. Amém. Cego de Jericó, quando foi curado, todo o povo glorificava a Deus. Por isso que nós lemos lá no versículo 26, lembra? Todo o povo glorificou. Quando aquele paralítico desceu pelo buraco do telhado, quando Jesus falou: seus pecados estão perdoados, depois pega a tua cama e anda. Lá no versículo 26 eu pedi para vocês repetirem: todo o povo que glorificava. Digam assim comigo: todo o povo glorificou a Deus. Isso começa a me mostrar aqui duas visões. Primeiro, que quando Zaqueu ele vira crente de verdade, ele tem esse encontro com Jesus, a multidão do lado de fora murmurava. Tinha um outro grupo que murmurava,
Aí o cobrador, olha aí o ladrão, olha aí o ladrão, olha aí o cobrador, olha o impostor. A Bíblia fala que Zaqueu virou o crente de verdade. Ele não queria saber o que as pessoas estavam falando dele. Ele estava com o Senhor Jesus agora dentro da casa dele. Ele estava com o Senhor, aquele que estava mudando o seu interior, aquele que estava mudando a sua vida, irmãos. E o povo, o outro grupo, começavam o quê? A murmurar. Aleluia. E a Bíblia fala que Jesus salvou Zaqueu e a turma murmurava. Que coisa, né? Eu não sei, aqui não posso dizer, lá na minha época, quando a gente fala na nossa época, né? Irmãos, quando alguém aceitava Jesus, a igreja dava cambalhota. De glorificar Deus, de um pecador vir na frente e aceitar o Senhor Jesus. No dia do batismo, era a maior festa do batismo nas águas. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo diz amém. Quando uma irmã trazia um pai que não ia à igreja, que não cria em Jesus, e trazia o pai dela para a igreja, ou alguém trazia um irmão, uma mãe, um amigo, a igreja vibrava. O pai da irmã está aí na igreja, o irmão da irmã está aí na igreja. Por quê? Porque a igreja entende que o diabo perdeu, a igreja entende que o nome do Senhor foi glorificado, é mais uma vida no reino de Deus. E aqui Zaqueu se converte. Jesus salva Zaqueu, e tinha uma turma que murmurava. Lá no outro texto, quando ele foi perdoado e começou a andar, nós vimos no versículo 26, que todos glorificavam. E aqui no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 7, que está lá no versículo 7, que nós repetimos, o povo que murmurava. E eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite, que os murmuradores, irmãos, em nome de Jesus, vou usar uma palavra atual, vão vazar. Os murmuradores vão vazar, porque chegou a hora, aleluia, do povo glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Um dia alguém disse: eu não vou na igreja lá não, porque alguém dá glória a Deus, outro dá aleluia. Irmão, irmã, você que está aqui, se você não quer ouvir um povo dar glória a Deus, não venha numa igreja, porque aqui tem um povo que tem prazer de dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se você não quer sentir cheiro de pinga, não entra no bar. Se você não quer viver certas situações, não entra em certos lugares. Mas se que você quer sentir a presença de Deus e entender que existe um Senhor que está aqui, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, este é o lugar aonde nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Aí poucas horas, irmãos, que Zaqueu se converteu. Que coisa interessante aqui. Para um pouquinho aqui, presta atenção. Poucas horas, o Senhor Jesus entrou dentro da casa dele. E ele vai lá, tem um encontro com Jesus. Fazia pouco tempo que ele se converteu, e ele vai lá e fala assim para Jesus: Senhor, se alguma coisa eu defraudei, se alguma coisa eu roubei, se alguma coisa eu fiz, eu vou restituir. Fala assim comigo: poucas horas que Zaqueu tinha se convertido. Fala assim: poucas horas que Zaqueu tinha se convertido. Poucas horas. Mas em poucas horas Zaqueu já tem atitude de crente. Poucas horas, 2 horas, pastor Diego, sei, 3 horas, pouquíssimas horas. Ele vai lá e fala: Senhor, e o povo lá murmurando: Senhor, se eu roubei, Senhor, se eu fiz mal a alguém, eu quero consertar, Senhor, eu quero mudança de vida. E aí, meus irmãos, eu entro naquela palavra que o pastor Diego falou. Tem gente que está tantos anos na igreja, nem na ceia vem. Tem gente que está tantos anos dentro da igreja, e
ele continua na mentira ainda, continua na falsidade, continua no pecado. E Zaqueu mostra para mim e para você, ó, são pouquinhas horas que eu tive um encontro, mas eu já quero ter atitude de crente, eu quero ter atitude de cristão. A minha vida mudou, Senhor. Vamos lá procurar para quem eu devo. Eu não vou dar uma, nem duas, nem três, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, a mudança vem, irmãos. O rosto ele muda. O brilho do Senhor vem sobre as nossas vidas. Pastor, quer dizer, quando Jesus entra na nossa vida, ele não vai ter mais eu? É lógico que nós vamos ter. A própria palavra de Deus diz: quem não tem pecado, já está pecando. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas nós não podemos mais, amados, viver debaixo de mentira. Nós não podemos mais viver debaixo de coisas que não exalta e glorifica o nome de Jesus. Pastor, eu tenho vício, eu também tive. Não foi fácil. Eu orava e buscava Deus, jejuava, e eu não conseguia largar o vício do cigarro. E eu lembro, tinha uma irmã, fazia pouco tempo que tinha se convertido aqui, onde eu era pastor no Jardim Centenário. Pouco tempo, né? Ela, quero pegar lá comigo no passado e com ela. E ela, 30 anos fumava, e uma semana ela parou de fumar. E lá atrás, quando eu fumava, também tinha acontecido isso. Eu falei, as pessoas dando testemunho que parou de fumar, que largou disso e eu não largava. Mas aí eu entendi que tem coisas que sou eu que tenho que tomar posição. Tem coisas, se você pegar aquela queixada de jumento, a unção estava naquele momento para aquele profeta. Se você pegar o cajado de Moisés, a unção estava para aquele momento, para aquele profeta. Deus escreve uma história na vida de cada um. E eu falei, se eu sou convertido, se eu tive um encontro com Deus, a partir de hoje eu tomo uma decisão. Foi difícil, foram 6 meses de angústia, querendo fumar, mas eu falei, mas eu não vou mais viver essa vida, porque alguém falou que quando uma criança nasce, ela pega a mama da mãe para mamar, né? Daqui a pouco a mamadeira, daqui a pouco a mãe vai lá e coloca uma chupetinha na boca da criança, para acalmar a criança. E eu comecei a ter a revelação de Deus sobre isso, na minha vida. Caramba, essa chupetinha, no caso, aquele cigarro, domina a minha vida. Não. Olha o meu tamanho, não o tamanho de físico, mas olha quem sou eu. Pois nessa época eu era muito magro, mas olha quem sou eu. Olha a grandeza que o Senhor mostrou para mim, quem eu sou. E eu sendo dominado por isso? Não, sou eu que tenho que dominar isso. Irmãos, e eu venci para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor começou a fazer coisas tremendas na minha vida. Só fazer. Já falei aqui que fui na casa de um amigo, e eu não conhecia a mulher dele, já falei algumas vezes, foi nessa época aí. Ela não via nem falava, e eu não sabia que ela não via nem falava, e fui orar na casa dele, ela caiu endemoniada, e levantou, e eu falei, fala, o sangue de Jesus tem poder, e ela começou a chorar, e falar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue tem poder, e todo mundo de boca aberta, eu não entendia nada. E aquela mulher era esposa do meu amigo. Perguntei para ele, mas você nunca viu uma pessoa cair endemoniado? Ele falou, Gilberto, o problema não é esse, ela é minha esposa. Quando ele falou isso que eu entendi, aquela mulher não ouvia, aquela mulher não falava, e ela começou a ouvir, começou a falar. Sabe por quê, irmão? Porque comecei a entender quem eu sou. Não é que eu sou porque eu sou porque o Senhor entrou na minha vida. O Senhor agora escreveu uma nova história, e é através da minha vida e da tua vida que as coisas vão acontecer. E eu vejo Zaqueu entendendo isso em poucas horas. Este homem se converte, aleluia, e ele tem atitude. Você ouviu 6 dias de mensagens, eu creio que maravilhosas. Veio o Ripari hoje aqui, né? Ripari é da Quadrangular, de, acho que, Campinas. Ele sempre está lá no Pastor Jorge, lá pregando lá.
E eu sei que Deus falou com você, você que pôde vir de manhã, veio todos esses dias. Mas não vai adiantar nada você ter vindo todos esses dias. Escute o que eu vou te falar. Isso aqui não é exortação não, vocês têm pastores. Mas não adianta vocês virem todos esses dias se você não virar crente de verdade. Nós precisamos, irmãos, virar crente de verdade. O Senhor quer colocar peso na verdade na sua vida nessa noite. Quando alguém estiver falando de você, não retruca. É melhor você falar com quem te salvou. Zaqueu entendeu isso. O povo lá falando mal, ele não retrucou. Eu estou com Jesus dentro da minha casa. Eu estou com Jesus dentro da minha casa. Um na pirâmide de cima, que era Zaqueu, e o outro na pirâmide de baixo. Mas o mais gostoso, que o Senhor salvou os dois. Eu vou falar de novo para a igreja glorificar. Um na pirâmide de cima, outro na pirâmide de baixo. Mas o Senhor Jesus salvou os dois. Aleluia. Fique em pé, por gentileza. Ministério de Louvor pode vir aqui, rapaz? Posso usar o Ministério de Louvor, por gentileza? Quanto eles vêm? Saia daqui hoje determinado. Ninguém é perfeito. Eu tenho erros, todos nós temos. Um dia alguém disse assim para mim: pastor, o que acontece na igreja não é para o senhor, porque você é o pastor. Eu falei: você está enganado. Sabe por que eu estou aqui na igreja? Porque eu dependo de Deus, como você também depende de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não sou melhor que ninguém. O pastor Diego não é melhor que ninguém. Minha esposa, a pastora Rosa, que eu até esqueci de apresentar, minha companheira, 42 anos. Aqui ninguém é melhor que ninguém. E eu falei para esse rapaz: eu estou aqui porque eu também preciso de Deus. Uma pergunta, enquanto eles se preparam: se você tivesse 4 dias de vida apenas só, alguém falasse para você: daqui 4 dias você vai morrer. Pense aí, o que você faria a partir do momento dessa notícia? Daqui 4 dias. Hoje nós somos domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira você ia morrer. O que você faria? Pensa aí, responde para você. O que você faria? Jesus estava no Getsemane, lugar de prensa, angustiado. A Bíblia fala que ele estava angustiado, pediu para os seus discípulos orarem com ele, e os discípulos dormiram. A Bíblia fala que a alma do Senhor estava tão triste que as gotas de água se transformaram em sangue. E dentro disso também que eu estudei, uma pessoa, isso é raro, algo raro, ela tem um nome, mas eu não lembro o nome, mas isso aqui é raro. Uma pessoa, quando está profundamente triste, angustiada, ela soa até sangue. É raro, pouquíssimas vezes aconteceram, mas já aconteceu. E o Senhor, ele estava lá no Getsemane, ele sabia que daqui 4 dias ele ia morrer. E o pior de tudo, quem ia vir dar um beijo nele era um dos seus discípulos. Ele ia para a morte, a pior morte, a cruz. 4 dias ele ia morrer. Meu irmão, minha irmã, ele não desistiu de você e nem de mim. Ele chegou a dizer assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Você desistiu do seu projeto? Eu não estou falando aquele projeto para ganhar dinheiro, não, irmão. Já foi falado, se você puder subir, suba, mas cuidado com a altura. Mas não é essa subida que eu estou falando, e não é desse projeto que eu estou falando. O projeto, amor pelas almas, amor pela tua família, amor pela igreja. Oh, irmãos, a igreja eu trouxe pastoreando é uma bênção, não é, pastor? É uma bênção. Eu tenho vivido os melhores momentos da minha vida, no meu ministério. Acredite nisso que eu estou falando. Mas eu não tenho dúvida, está faltando muito amor no meio da igreja.
amor pelas pessoas. Por isso que Jesus olhou para Zaqueu. Ele olhou de baixo para cima. Desça, Zaqueu, depressa. Porque as pessoas olhavam para Zaqueu, insiste em dizer de uma forma diferente, como o homem vê. Quebra essa barreira. Eu não sei quanto tempo de vida você tem. Não desiste do projeto de Deus. Não desiste do seu ministério. Você foi alimentado todos esses dias para sair daqui dizendo e falando: Senhor, eu entendi, Senhor. Eu olhei para baixo porque o Senhor estava debaixo da figueira. Mas agora, Senhor, eu olho para cima porque eu entendi que o Senhor está acima de mim, Senhor. E eu quero me tornar um adorador, Senhor. Entende, igreja? 4 dias ele não desistiu. Ele suou sangue, angustiado. Seus discípulos dormiram. O outro entregou ele na mão dos soldados. Mas ele não desistiu. E o pior de tudo, ele sabia que ele ia para a morte. Para onde nós estamos indo, irmãos? Olha aqui para mim. Já estou terminando. Para onde nós estamos indo? Irmão, ele estava indo para a morte. Ele deixou a vida eterna. Ele deixou o céu. Ele deixou a sua glória. E foi para a morte. E nós não estamos indo para a morte. Ele veio para a gente ir para a vida eterna. Ele veio para dizer: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Nós estamos indo para o céu e mesmo assim abandonamos o projeto de Deus. Não abandone. Creia que se eu entendi, você quer tomar posse desse terreno. Vinha com o seu pastor, ele falou poucos minutos, sei lá, eu mesmo que fosse muito. Põe o seu joelho aí, Deus é poderoso. Sabe quanto recado a nossa igreja lá? Eu vou falar aqui para vocês. De oferta por mês, aonde eu estou pastoreando, não passa de R$1.000 ao mês. Não passa de R$1.000. É coisa rara passar de R$1.000 a oferta toda no mês. Mas nós compramos o terreno e construímos uma igreja que tem mais ou menos desse tamanho. E agora compramos o terreno do lado. Estamos construindo um salão social para a honra e glória do Senhor. Como isso? Como? Não abandone o seu projeto. Vai na tua força, pastor Diego. Deus vai levantar pessoas para estar do seu lado. Pessoas que mesmo que não tenha dinheiro para dar, mas vai oferecer o seu joelho para colocar no chão, para orar. Porque como ele disse aqui, o nosso Deus é um Deus de milagre. O meu horário está vencendo. Vamos adorar a Deus. Eu quero que você tenha um momento de adoração. Você pode adorar a Deus, fazer como Zaqueu. O povo está murmurando lá. O povo está murmurando. Mas eu quero fazer parte daquele outro grupo que quando Jesus curou e perdoou o pecado daquele paralítico, ele glorificou a Deus, ele exaltou a Deus. Eu faço parte desse grupo. E você? Nós fazemos parte desse grupo. Vamos lá, queridos. Vamos lá, pastor Paulo, aniversariante da semana. Adore ao Senhor, igreja. Oh, xaralabás. Quero ter esse momentinho aqui com vocês, adorando a Deus. Aleluia. 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 Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, vai lá, você, igreja. Passos e jamais me desviar. Pai. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a sua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial. Erga seus braços, você consegue? Cante assim, adorando a Deus. Nós fazemos parte daquele grupo. As tuas bênçãos sobre mim, oh, mais abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei, come na mesa e me fartarei
tua voz ouvir e obedecer. Oh, cadê o glória a Deus? Cadê aquela turma que glorifica a Deus? Mas não é só glorificar de boca para fora, é com as nossas atitudes, com a nossa alma. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, oh glória, seguir os teus passos, obrigado, e Senhor, jamais me desviar. Obrigado, meu Pai. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão das tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Oh Deus, oh glória, oh glória. Lá fora tem um povo que murmura, mas aqui tem um povo que glorifica a Deus, que adora o Senhor. Aleluia. Olha o Senhor entrando aí na tua casa, meu irmão, creia. Olha o Senhor entrando aí na tua casa, meu irmão, creia, creia. E o deserto então será, eu creio, manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Segurei antes de passar a palavra para o pastor Diego. Nós precisamos viver verdadeiramente o amor de Cristo. Pastor Diego, ele disse que Jesus falou: puxa, eu não vi a hora de estar aqui com vocês sobre a mesa. Mas para isso, nós temos que viver em amor. E Jesus falou isso porque Ele é amor. Você consegue, irmãos? Eu creio que você consegue. Eu já vou passar a palavra. Eu gosto de respeitar o horário. Você consegue pelo menos dar um abraço, pelo menos em 4, 5 pessoas, e viver com atitude, essa atitude, abraçar as pessoas que estão ao seu lado. Você consegue? Sai do teu lugar e abraça as pessoas. Eu sei que você pode abraçar. Abraça, dá um abraço nela, mas abraça. Sueli, estou feliz em te ver, Sueli. Muito bom te ver, Sueli. As irmãs do Edivan, a irmã, né, do Edivan, ela é o que sua? Ah, filha, Deus te abençoe, viu? Estou feliz de te ver aqui. Manda um abraço para ele. Abrace as pessoas que estão ao seu lado, abrace ela mesmo. Estamos sobre a mesa do Senhor, estamos sobre. Ministério Louvor, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Olha, nem Salomão teve um terno desse aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe. É pequenininho, escondidinho aqui, né? E o grandão também lá. Pastor Diego, vamos receber o pastor da igreja aplaudindo a Jesus. Passei 2 minutos ali, eu acho que eu passei, não sei. Mas bem forte para Jesus.